semelhança do corpo do Senhor. Vamos ler a Bíblia, abrir a Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. É gratificante quando nós olhamos para o passado, para a história do passado, e descobrimos que homens de Deus se dedicaram à pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que é gratificante? Porque Jesus falou que este Evangelho do Reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. E nós somos cooperadores de Deus na realização desta obra de pregar o Evangelho. E é gratificante olharmos para homens de Deus do passado que pregaram o Evangelho, porque se nós tivemos o privilégio de ouvir o Evangelho, de nos arrependermos dos nossos pecados, de abrir o nosso coração e receber Jesus como Salvador de nossas vidas, nós devemos a homens de Deus fiéis que pregaram o Evangelho no passado a ponto de chegar até nós. E quando ele diz aqui Paulo, Silvano e Timóteo, só aqui neste versículo tem 3 homens de Deus que dedicaram a sua vida para anunciar ao mundo que só Jesus Cristo salva. Número 1, Paulo. Paulo foi um destaque em sua época na área de pregar e de expandir o Evangelho. Número 2, Silvano, outro mensageiro relevante de Deus no espalhar o Evangelho de Cristo. E Timóteo, que se tornou também um instrumento nas mãos de Deus para que através dele muitos chegassem ao pleno conhecimento da verdade. E então, esses 3 homens e tantos outros do passado que se dedicaram, fez com que o Evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Porque nós estamos lendo uma carta de Paulo. 2026, nós estamos lendo uma carta de Paulo. É muito significativo isso. Portanto, é um privilégio para nós hoje nos colocarmos na posição de pregadores do Evangelho, de semeadores da palavra de Deus, para que, assim como o Evangelho chegou até nós, o Evangelho chegue nas gerações futuras. O Evangelho chega nas gerações futuras.
E como isso se dá? Quando nós, no momento presente, cumprimos a nossa responsabilidade de fazer conhecido o Evangelho de Deus aos moradores do mundo. E assim, de geração em geração, a verdade do Evangelho vai passando, se transportando, até chegar nas gerações longínquas da nossa geração no momento presente. De forma que, quando Paulo diz, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, aqui Paulo está dando uma contribuição gigantesca para que o Evangelho chegasse até nós, né? E os Tessalonicenses foram os primeiros privilegiados por esse esforço individual do apóstolo Paulo e da igreja de sua época. E ele diz, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. O nosso Deus é fonte da graça, de graça, e o nosso Deus é fonte de paz. Vale a pena dizermos ao mundo que só Jesus Cristo salva, como Paulo, na sua época, também disse ao mundo que só Jesus Cristo salva. Hoje Deus usa a igreja com toda a autoridade, levando a todo mundo o Evangelho da verdade. Assim o fim chegará, o juízo o povo enfrentará, e diante de Jesus todo joelho se dobrará. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.